este livro direcionando a estratégia que o Senhor fez na sua vida. A Bíblia vai nos ensinar que foi justamente em um reinado de um imperador chamado Domiciano que perseguiu, que maltratou, que matou muitos cristãos daquela época. Ele ficou furioso por quê? Porque existia uma margem política avançando. E os cristãos, na visão do imperador, estava prejudicando a sua posição política. E nós vamos conhecer que Domiciano nessa região começa a perseguir, começa a fazer com que o evangelho venha a ser detido. Mas a Bíblia vai nos ensinar que quanto mais os cristãos se oprimiam e eram apertados, mais o Senhor fazia a obra crescer. Mas a Bíblia vai nos ensinar que diante de tanta perseguição, João ele é preso. Vão conseguir prender João, não vão conseguir matá-lo como queria matar os demais apóstolos. E nessa época João foi o único que estava sobrevivente, o único que veio dos 12 apóstolos de Cristo. Nós vamos conhecer bem que João foi esse que ficou mais próximo de Jesus. João foi esse que mais teve intimidade com o mestre, chegou a deitar em seu ombro, aonde ele pelo fato andou 3 anos e meio, aonde pelo fato viu a crucificação, aonde pelo fato ele viu aonde tiraram Cristo da cruz do Calvário, colocaram no sepulcro, mas também ele pôde sentir a presença dele subindo ao céu e dizendo: eu voltarei, revestirei a igreja e a igreja vai mais. Este João, que estava agora debilitado em sua idade, mas a sua firmeza em Cristo estava fiel. A Bíblia vai nos ensinar que ele é preso, e quando o imperador consegue o prender, a sua execução de morte é uma cadeia fervente diante do Coliseu, com uma plateia para avistar a sua morte. Mas a Bíblia vai te ensinar que para muitos, achando que é vergonha de João, achando que é morte de João, Deus dá livramento de milagre para mostrar que ele é poder e livramento dessa noite. Assim diz a palavra do Senhor: o que tu acha que é morte, eu dou livramento para provar que eu sou. Por que isso, pregador? Porque o contexto vai te ensinar que enquanto ele estava no Coliseu com uma cadeia fervente, os soldados forçadamente colocavam João a mergulhar. E a Bíblia vai nos ensinar a dizer que ele não morreu pelo fato histórico de que quanto mais forçava ele, ele subia vivo. Quando forçava ele mergulhando na cadeia fervente, ele subia vivo. O que era cenário de dor, Deus mostrou livramento de milagre. O que era algo para ser vergonha, Deus mostrou que ele faz algo acontecer. E o que é mais interessante nesse contexto é que muitos que estavam na plateia queriam aceitar Cristo como Salvador. Muitos que estavam visualizando o milagre de livramento na vida de João queriam saber quem era esse evangelho que ele carregava. Aí é onde o imperador Domiciano começa a se irar, porque ele foi envergonhado, achando que algo fervente poderia deter alguém que é fiel a Deus, achando que qualquer prova pode deter aquele que confia no Senhor que ressuscita, achando que qualquer situação de morte pode parar um verdadeiro adorador. Mas enquanto eles viam na plateia que João não morria, eles queriam se entregar a Cristo. É isso que o Senhor está te ensinando nessa prova e nesse deserto. Enquanto você pensa que nada está acontecendo, tem alguém olhando para você em direção, dizendo: eu preciso aceitar o Salvador daquela casa, daquela família, porque se ela não morreu, a minha casa também não vai morrer. Recebe algo de Deus nessa noite. Você tem que continuar persistindo. Nós vamos compreender agora que o imperador furioso, o que é que ele vai fazer? Ele vai jogar João na ilha de Patmos. E nessa ilha de Patmos, vamos conhecer o contexto, que é uma ilha vulcânica, uma ilha onde só tem aproximadamente 250 metros de altura as colinas. É uma ilha que não tem vida para produzir. Isso foi feito uma prisão política, como eu expliquei de início. Muitas pessoas eram contra o Império Romano. O imperador Domiciano tinha muitas pessoas contra a vida dele. E quando tinha alguém contra, ele colocava na ilha de Patmos preso para morrer, sem conseguir nada para sobreviver. Mas aquilo que achavam, que pensando que ia acabar ministério, colocando João achando que ia acabar com a vida dele. O cenário que prepararam
termine de morrer, porque acabaram de passar em uma situação fervente em seu corpo. Só que ele estava ileso, ele não tinha nada que viesse manchar a sua pele, mas achando ele na sua subconsciência que jogando ele largado, jogando ele sem apoio, ele iria morrer. Aí Deus muda o cenário de dor, Deus muda o cenário de solidão, Deus muda, porque Ele entende que ainda tem uma grande obra para realizar em você. Deus está nos revelando hoje que esse cenário é mudado. Por quê? Porque foi na ilha de Pátimos que Jesus se apresentou a João como um Cristo glorificado. Foi na ilha de Pátimos que João começou a concluir a obra que tinha sobre a sua vida. Ainda tinha uma obra sobre a vida de João. É onde o Senhor glorificado diz para João: agora chegou a hora de você entender que vai sobreviver e ainda vai escrever para alguém se restituir na terra. Você tem que se recompor diante das situações. Você tem que se recompor diante da diversidade desse mundo. O mundo não quer você, e nem Cristo quer que você fique no mundo. É por isso que Ele vai arrebatar a igreja. Mas enquanto isso não acontece, você precisa ser um sobrevivente. E enquanto você se comporta como sobrevivente, o céu move e muda esse cenário por você. A situação é tão tremenda que no capítulo 1 do Apocalipse está lá João dizendo: eu estou aqui por sofrimento da causa do Evangelho. Eu estou aqui porque eu, João, estou trazendo em mim as dores do Evangelho. E a Bíblia vai nos ensinar, no capítulo 1 ainda, do versículo 9, que ele começa a descrever o seu sofrimento. E quando ele começa a avaliar o que estava nele, dizendo que era por causa de Jesus, a palavra vai te dizer no versículo 9 que ele ouve uma voz de trombeta. Ele começa a ouvir uma voz de trombeta, ou seja, ele começa a ouvir algo, um som surpreendente por trás de você. E ele começa a nos dizer no versículo de número 9, que exatamente aqui Jesus troveja para falar para a igreja que não adianta ficar colocando você em quatro paredes para querer ser deprimido, mas eu trovejo por providência direcionada para o meu Deus. A opressão será repreendida hoje no teu lar. A opressão será repreendida hoje de pensamentos achando que não vai crescer, mas o Senhor tem reprodução acontecendo agora. Veja, João, ele ouve uma voz de trombeta. E João vai entender que na sua vida tem algo novo nascendo. Algo novo nascendo na dor. Algo novo nascendo em um lugar que não tem produtividade. Algo novo nascendo onde ele foi largado, ele foi esquecido. O Senhor Jesus é especialista em trazer algo novo onde ninguém tem projeto para poder fazer e investir em você. É só Jesus que tem o poder de fazer isso sobre a tua vida e da tua história. Veja que quando João ouve uma voz de chofar por trás de você, ele vai entender que é algo novo. Isto porque os judeus, ele tem um ensinamento na sua época, que quando ele ouve a voz da trombeta, que quando ele ouve a voz da chofar tocando, é explicando para ele que está chegando uma coisa nova, que está chegando uma novidade. Assim diz o Senhor para você: não se temas e nem se assuste quando eu começar a trovejar. É porque quando eu falo tem algo novo, e quando eu falo acontece. Tem algo de mudança sim para a sua vida. João vai sentir essa voz. João vai compreender que essa voz tratava-se de alguém. E o que eu compreendo é que quando Cristo troveja, a obra é ampliada. E o que eu compreendo é que quando Cristo fala, a obra ela começa a evoluir. E é isso que Jesus está dizendo hoje através dos temas das irmãs. Que essa obra ela vai começar a ser ampliada de uma forma que ninguém vai suportar. Porque o projeto é realizado por Deus. O projeto é realizado da reprodução por aquele que confiou a boa obra em vocês. Cada um de vocês tem uma partícula dessa obra crescer. E é na tua casa, na tua vida e na tua história que começa um novo no Senhor. Veja que João, ele entende que a voz da trombeta é exatamente algo extraordinário, mas não compreendia o que estava acontecendo. Então no versículo 12 do capítulo 1, a Bíblia vai te ensinar que nesse capítulo ele vai se virar para ver quem era. Assim diz a palavra do Senhor para você hoje, nessa noite. Não queira só ficar cabisbaixo sem querer conhecer, ver Deus face a face. Chegou a hora de você se apresentar a Deus como verdadeiro adorador, porque Ele está disposto hoje a fazer algo surpreendente para você. Nós estamos acostumados a dar as costas para querer ver Jesus de costa. E Jesus hoje te convida, chegou a hora de você se virar e olhar para mim. Chegou a hora de
vão estar acesos, os candelabros são de ouro, e no meio vai estar um homem passeando. Candelabro simboliza a igreja, simboliza você, simboliza a minha pessoa. E a Bíblia vai nos ensinar que quem passeia no meio da igreja é a presença de Deus. Mas para o candelabro acender, precisa do azeite, que é a presença do Espírito Santo. O que é que Jesus está te ensinando hoje? Que sem a presença de Jesus passeando na igreja, o fogo da igreja não acende, vai ser só decoração. E Deus não chamou você para ser decoração de ambiente, mas para ser cheio, renovado, transformado com poder. Sem Jesus não tem o Espírito. Sem o Espírito, o candelabro não tem luz. E sabendo que você é luz para o mundo de trevas, e se você não quer acender luz, para decoração também você não serve. Porque se ele chamava para você ser cheio, foi para ser ousado, foi para ser revestido. E porque eu tenho medo no meu coração, porque a luz está apagada, mas recebe de novo do Espírito Santo, ousativo. Quem foi que disse para você que ele não quer te usar? Quem foi que disse para você? Me mostre em contexto bíblico que a tua história é um impedimento para ele não te usar. Pelo contrário, é nessa história vazia, sem vida, que ele quer renovar, transformar e dizer para você: tem novo de Deus. João é bem específico e diz: eu vi candelabro, eu vi a igreja, mas a igreja tinha fogo, tinha azeite, mas eu vi aquele passeando. E quando eu vi aquele passeando, me mostrando e abrindo a minha visão, eu começo a ser transformado. E a Bíblia vai dizer no versículo 17 que João entende que é Cristo glorificado. Ele entende que quem passeia no meio se chama Jesus. Ele não é confundido. Ele entende que quem está no meio da igreja, acendendo os corações, consolando a alma, é Jesus. E quando ele entende, ele cai como um morto. Quando ele abre a visão, ele entende, ele cai como uma pessoa, literalmente falando, sem vida. Uma pessoa dependente, uma pessoa fraca, porque morto, literalmente falando, é uma pessoa que não tem um movimento, que não tem uma dependência. Acabou. E ele diz: caí como um morto, caí sem vida, porque eu entendi que é Cristo glorificado. Quando você tem visão, você entende que é dependente dele. Quando você tem visão, você entende que sem Jesus nada tem sentido. Quando você tem visão que ele é perto, você entende que é fraco e que ele te guia todos os dias, e que só cresce porque ele permite, e que só anda porque ele está contigo, e que só sobrevive porque ele te consola. E nessa noite assim diz: o Senhor não desiste não, eu estou com você. Não acabou ainda. Ele diz: eu caí como morto, eu caí sem sentido. E Jesus, vendo, coloca a sua mão sobre os ombros. E colocando as mãos nos ombros de João, o que é que Jesus diz? Não tenha medo. Jesus não joga nada na cara de João. Jesus não traz a história do passado de João. Ainda se ele tivesse. Eu estou trazendo uma figurativa para entender você. Jesus, ele não vai dizer: ah, João, aconteceu isso, parou para ele. Não, ele vai tocar no ombro de João e vai dizer: não temas. Não é para ter medo, porque a palavra não temer significa medo. O medo bloqueia a produtividade da tua alma crescer. O medo traz dúvida. O medo traz ansiedade. A ansiedade traz doença. Jesus não quer te ver ansioso, ele quer ver você